Chegou uma pessoa para mim e disse assim: irmão Wellington, eu estou na igreja, me entreguei a Jesus. E eu, que bom, que bom, que bom. Eu falei de uma forma assim, que ela, dentro do que ela me relatou, para ficar feliz da decisão dela. Eu parei de beber, estou fumando um pouquinho, mas vou parar de fumar também. Eu digo, isso é bom, isso é bom, isso é bom. É muito bom. Não é só indo para uma igreja que a pessoa deixa de beber e de fumar, não. Eu conheço pessoas que deixou de beber, de fumar e não precisam ir para a igreja. Mas, já que você foi para uma igreja para viver a formalidade, uma forma de vida secular diferente, né? Deixando a bebida, o fumo, isso é bom. Vá para a igreja. Diga a ninguém que não vá, não. Eu nunca digo a ninguém que não vá para a igreja. Agora, quando ela disse, me converti a Jesus, aí eu agora tenho que trabalhar a verdade para essa pessoa. Eu tenho que trabalhar para ela o esclarecimento. Converter-se a Jesus, ela entende que converter-se a Jesus é porque ela foi para a igreja. Entenda isso que eu quero levar para esclarecer você agora. Essa observação que eu vou fazer. Essa pessoa chegou para mim dizendo que tinha aceitado Jesus. Dentro do entendimento das pessoas, aceitar Jesus é se converter a ele, né? Vamos lá. Eu disse, tá bom. Agora, você entende por que você precisa tomar uma decisão de se converter a Jesus? Aí começa, gente. A pessoa toda perdida, a pessoa não tem compreensão de nada da sua realidade espiritual, a pessoa não tem o conhecimento da sua necessidade verdadeira de Jesus e por que ele precisa converter-se e crer em Jesus. A pessoa não tem nenhum entendimento disso. A mente dele continua cega em relação à situação espiritual dele. Mas, dentro da formalidade religiosa, o aceitar Jesus, para dizer que agora é de Deus, é se filiar a uma igreja, aderindo a uma vida religiosa, passando a viver dentro da formalidade de vida religiosa. Aí a pessoa entende agora, não, agora eu não sou mais do mundo, eu sou de Deus. Eu sou salvo, estou em Jesus, estou na igreja. Esse é o erro das pessoas. Porque isso é uma tática que o diabo usou e usa para levar as pessoas a se acomodar na mentira. E com isso elas desprezam a verdade. Continuam cegas, perdidas de Deus, mas estão dentro de uma mentira, achando que estão em Deus. E aí é que entra a necessidade de levar a luz de Deus, o esclarecimento, a verdade do Evangelho para essas pessoas. Por quê, irmão? Porque se converter a Jesus, não é você dizer, eu não quero mais beber, vou parar de fumar, vou para a igreja. Se converter a Jesus não é isso, irmão. Para você se converter a Cristo, você tem que entender a sua necessidade dele. Você tem que entender a sua necessidade de Cristo para você se converter a ele verdadeiramente. Você tem que ouvir o Evangelho, trabalhando no seu entendimento que está entenebrecido, para iluminar o seu entendimento, para lhe levar ao esclarecimento da realidade, da verdade que você está em relação a Deus, dentro de um juízo, de uma condenação, separado da vida com Deus, correndo o perigo de quando morrer, seguir ao juízo. É isso que o Evangelho vai tratar no teu entendimento, para que você entenda que diante de tudo isso que você está em perigo,
o socorro é Jesus. Aí sim, você vai se converter a Cristo, entendendo que você é um pecador, precisa de remissão de pecado, precisa ser absolvido da culpa, precisa de reconciliação com Deus, precisa de salvação. E você vai se converter a Cristo, entendendo essa grande necessidade que você tem em Cristo, porque por Ele encontramos esse socorro. Isso é converter-se a Cristo. Quando eu entendo a minha necessidade espiritual dele. Aí o cara diz assim: eita, eu entreguei minha vida a Jesus, agora eu estou na igreja. Deixei de beber, não fumo mais, não vivo mais aqui nesta vida no meio das pessoas, nos bares. Isso é bom. Deixar de beber, deixar de fumar, isso é bom. Vai cuidar da tua saúde física. Vai dar mais tempo na tua saúde física. É bom você estar numa igreja, vivendo aquela rotina, aquela formalidade religiosa, ouvindo aqueles sermões bonitos que alegra a sua alma, aliás, não a alma, que alegra a sua emoção, a sua carne, que dá a você uma esperança de problemas resolvidos nesta vida. É bom estar dentro das igrejas, onde você tem promessa de que Deus é contigo, você agora está protegido, que Deus vai te dar casa, carro, que tu agora vai para o céu. É bom estar dentro das igrejas, viver as sociais, as atividades, os entretenimentos. Isso não é ruim não, isso é bom. E o povo está viciado nisso. É bom você estar numa igreja, porque você está agora dentro de atividades sadia. É bom. Onde você não está mais ali, naquele momento de embriaguez, de droga, de coisas assim, de prostituição. Isso é bom. Está aprendendo a andar numa vida boa, justa, pela igreja. Isso é bom. Agora, a verdade é, isso não leva você a ser convertido a Cristo. A vida de igreja, aderir a uma religião, viver dentro de uma igreja, não é sinal de que você se converteu a Cristo. A conversão a Cristo não vem por aí. A maioria das pessoas que estão dentro de igreja é porque querem resolver problema na sua vida, querem bênção e vitória de Deus. E os mentirosos que estão dentro das igrejas ensinando o povo, diz para o povo que na igreja eles vão alcançar tudo isso, que Deus vai melhorar a vida deles, que Deus vai mudar a vida deles, que Deus vai dar o que eles desejam, que Deus vai dar a ele uma posição de glória, que eles vão ser pessoas que vão ser prósperas, que vão ter vitória, que vão vencer, que não vão mais sofrer. Essa é a promessa de vida de igreja que o povo tem. Mas isso não leva você a se converter a Cristo. Ao contrário, atrapalha. Muita gente com o coração endurecido, muita gente resistindo a Deus, muita gente perdida de Deus, muita gente desviada de Deus dentro das igrejas. Muita gente na mentira, enganada, pensando que estão na verdade de Deus dentro das igrejas. Então quando essa pessoa disse a mim: agora eu sou de Jesus, eu sou crente, estou na igreja, me converti a Jesus, eu comecei a perguntar a ele: você entende a sua necessidade de Jesus? Jesus morreu para você, você entende por quê? Por que ele morreu e para que ele morreu? A pessoa diz que creu em Jesus, mas não com o entendimento da necessidade dele para a sua vida. Esse crer não leva você a Deus. E se você estivesse nas igrejas aprendendo de Cristo, seria tão bom. Mas olha o que essa pessoa disse: não, agora eu estou indo para a campanha, estou indo para o pacto, para Deus me dar minha vitória. Olha o entendimento dela de conversão a Cristo. Olha o objetivo dela. Qual é a necessidade que ela quer que Jesus resolva? Ela quer estar numa igreja para agora ter vitória, ter campanha, ter prosperidade, participando, vivendo dentro de atividade, de sacrifício, de ritual, de culto místico, onde ensinam para essas pessoas
que Deus vai dar a ela a bênção dela, por meio das igrejas dentro desses cultos, praticando esses cultos. Isso é converter-se a Cristo, irmão. O entendimento continua corrompido. Nada, senhor. Bom dia. O entendimento continua corrompido, continua sem o esclarecimento da sua realidade espiritual, continua cega, perdida de Deus, presa por Satanás, nos desejos, nos prazeres, na satisfação, naquilo que buscam. Não é uma vida de comunhão com Deus, não é uma vida de temor a Deus, não é uma vida de andar na direção de Deus, não é uma vida de glorificar a Deus com sua vida, com seu viver. Qual é a vida que essas pessoas vivem nas igrejas como se fosse para Deus? É uma vida escravizada dentro de trabalho, de obrigação, de tarefa, de cultos, cumprindo ritual, cerimonial, regras, metas. Qual é a vida que esse povo vive dizendo que é para Deus? É estar dentro dos ambientes de igreja, de manhã, de tarde, de noite. É viver nos compromissos, nas atividades. E ai de você se não for para os cultos, porque tu só vai alcançar a bênção de Deus se tu for para o culto da vitória, para o culto da bênção, para o culto disso, para o culto daquilo. E essa pessoa agora vai viver alienada, robotizada, escravizada em sacrifício religioso, obrigações, compromissos, atividades. Tem que estar lá no ativismo religioso, porque senão não tem a Deus. Converter-se a Cristo não é se prender, viver escravizado, alienado, aprisionado no legalismo religioso. Converter-se a Cristo é ter o entendimento da verdade que liberta a nossa vida no caminho da mentira. E vamos andar agora pela verdade, que é em Cristo, pelo que Ele orienta e ensina, na esperança, na alegria, convicto, firme, na confiança de que agora estamos em Deus. Não porque eu estou numa igreja. Não porque eu sou escravizado em trabalho de igreja, em atividade, compromisso de igreja. Mas a minha convicção, a certeza, a alegria, a confiança e esperança na segurança de Deus na minha vida é porque eu criei em Jesus. Estou nele, Ele está em mim. A palavra dele é que me ilumina, é que me guia. É isso que me leva a ser convertido. Não, mas alguém diz assim, não. Mas o salvo tem que estar numa igreja. O lugar do salvo é a igreja. A pergunta para você que diz isso, entende isso e vive nesse conhecimento, a pergunta para você é: aonde Jesus ensinou isso? Ou os apóstolos? Aonde está Jesus ensinando isso? Que você creu nele, agora tem que estar numa igreja. Para servir a ele numa igreja. Para viver adorando a ele dentro de uma igreja. Para alcançar a bênção dele por meio da igreja. A pergunta é: onde Jesus ensinou isso? Eu vejo aí os pregadores, as pessoas dizendo, porque são ensinadas assim por eles: não, o salvo tem que estar na igreja. O lugar do crente, do salvo é na igreja. Bem, o lugar do crente religioso evangélico é nas igrejas. O lugar do católico religioso evangélico é nas igrejas católicas. O lugar do religioso, crente religioso, é na central, na sede. Nos centros religiosos, onde eles centralizam sua vida com Deus. O lugar do religioso é na religião, nas instituições religiosas. Mas o lugar do salvo não é em nenhuma igreja, não é em nenhuma religião. O lugar do salvo é na palavra, é em Cristo. Foi isso que Jesus ensinou. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras em vós. Jesus não ensinou a ninguém: se vocês estiverem na igreja, eu vou dar a bênção. O lugar do salvo é na palavra, para que ele esteja firme. Não é dentro de igreja, em sacrifício
religioso, penitência religiosa em culto de igreja. Jesus vai dizer, se vocês forem prudentes, guardar a minha palavra e se manter nela, esse é o homem prudente que edifica a sua casa na rocha. O que ouve e pratica a minha palavra. Esse é o lugar do salvo. Para ele estar firme em Deus. E não ser desviado de Deus. É na rocha. É no alicerce. É em Cristo na palavra dele. Não é a igreja. Aí vem os pastores, que são os líderes das religiões evangélicas, que são denominados de pastores, homens de Deus, e ensina para o povo que se você não tiver numa igreja, não é salvo. Que se você não tiver numa igreja, não tem ligação com Deus. Porque a ligação com Deus é por meio da igreja. Isso é pregado pelos pastores. Jesus ensinou isso. Jesus orientou isso a alguém. Qual é o lugar que eu tenho comunicação e ligação com Deus? Que Jesus ensinou. Jesus vai ensinar que é nele e por ele. Porque ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. E ninguém tem comunicação, ligação com Deus, se não for por ele. Então é nessa verdade que eu vivo minha regra de fé e prática. É nessa verdade que Jesus trouxe que eu devoto e consagro minha vida. Não é na verdade relativa do homem, que é a mentira do diabo, pregada pelos líderes das religiões, seja católica, evangélica, espírita, qualquer outra. A minha vida, como salvo, como de Deus, não é dentro das igrejas, desses líderes. É em Cristo, na palavra dele. Essa é a verdade que devemos estar. Qual é o lugar do salvo? Não, o lugar do salvo é nas igrejas. Eu vou te dizer qual é o lugar do salvo. Eu vou te ensinar, tu que queres estar em Cristo, tu que estás com a tua fé para a salvação em Cristo, eu vou te dizer qual é o lugar que tu tem que estar. O que tu tem que priorizar na tua vida. O que tu tem que se dedicar. Aonde tu tem que centralizar a tua vida e o teu viver. Não é dentro das igrejas, dentro das obrigações e das tarefas de igreja. É em Cristo na palavra dele. Olha onde que o salvo tem que estar. Paulo vai dizer, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso te salvarás. O salvo tem que estar na doutrina de Cristo. Conhecendo e andando no ensinamento dele. O lugar do salvo é sendo instruído na doutrina de Cristo, tendo prudência. Se alguém trazer um outro evangelho que não seja o que foi pregado pelos apóstolos, que é o evangelho de Cristo, não receba. Pode ser pastor, papa, padre, ancião, arcanjo, querubim, serufim, anjo, quem for o líder de religião que se denomine esses títulos. Se não traz o evangelho de Cristo, não esteja aí na direção deles. Não siga o ensino nem a instrução deles. O lugar do salvo é em Cristo, no evangelho, na doutrina. Não é dentro de igrejas, vivendo formalidade de igreja. O lugar do salvo é estar em Cristo, perseverando até o fim, para que ele seja salvo. O lugar do salvo é na fidelidade a Cristo, tendo pouca força, não negando o nome do Senhor e guardando a palavra dele, para receber essa tão grande salvação. O lugar do salvo não é dentro de nenhuma igreja. Não é escravizado em obrigação, tarefa e sacrifício religioso de igreja. No legalismo religioso estabelecido pelos homens. O lugar do salvo é em Cristo, a videira verdadeira, aonde devemos estar, enxertado em Cristo, não dentro de igreja nenhuma. A videira verdadeira, que nós temos que estar enxertado para a vida com Deus, que é o lavrador, que colocou essa videira para que a gente esteja nele, por meio dessa videira enxertado nela. A videira não é nenhuma igreja, é Cristo. Nós temos que estar enxertado nele, para as boas obras, para Deus, não para ser salvo, mas para viver agradando a Deus com boas obras, em Cristo, não em igreja, por igrejas,
em trabalhos, em obrigação, em tarefa, em cumprir obrigações de igreja. É em Cristo. Olha o que Jesus vai dizer, João 1:7. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. E todo aquele que estiver em mim e não der fruto, se corta. E aquele que estiver dando fruto, vai ser limpo para que dê mais fruto ainda. Vós sois o ramo que tem que estar enxertado na videira, que não é a igreja, é Cristo. Eu sou membro que formo a igreja de Deus. O lugar que eu tenho que estar como membro da igreja de Deus não é a igreja do homem, é em Cristo, o corpo, que é chamado de igreja, aonde eu como membro estou enxertado, aonde Cristo é a cabeça que guia esse corpo, que é a igreja. Não é nenhum líder religioso. O guia da igreja de Cristo é o próprio Cristo, aonde a igreja está ligada nele, não em nenhuma instituição religiosa. Aí vem esses falsos profetas prendendo o povo com a mentira, porque eles são instrumentos de Satanás. Eles pensam que estão a serviço de Deus. Não estão. Eles estão a serviço do reino das trevas, porque a mensagem que ele traz não é a doutrina de Cristo. Eles não perseveram na doutrina de Cristo. Eles prevaricam. Eles não se mantêm fiel ao Evangelho. O Evangelho é deturpado, falsificado e contaminado na pregação desses homens, nas instruções que eles dão para o povo. Eles não fazem discípulo para Cristo. Eles formam no povo conhecimento que escraviza o povo em vida de igreja, dentro de igreja. Esses homens que se denominam ungidos, cheios da unção, homens de Deus, autoridade espiritual para o povo, são ministros de Satanás. Eles pensam que são de Deus. Eles são ministros de Satanás, levando o povo a se perder de Deus. Nem eles vão entrar, e nem o povo que está seguindo a eles entrarão também, porque estão indo para a mentira, todos eles, porque pregam a verdade falsificada, adulterada, adicionam outros meios, tira o povo do senhorio de Cristo, leva o povo a estar escravizado em obediência, em submissão a eles. O que eles ensinam ao povo, que o povo tem que se submeter a eles, que eles é quem são autoridades de Deus para o povo. Eles ensinam para o povo que o canal da bênção de Deus para o povo é eles. Eles tiram vocês do senhorio de Cristo, da direção de Cristo, da submissão a Cristo. Eles usurpam o lugar de Cristo, se colocam como mediador do povo para com Deus, se colocam como guia do povo para com Deus, se colocam como autoridade de Deus para o povo. Eles usurpam o lugar de Cristo. Na verdade, o que esses líderes religiosos fazem é o trabalho do reino das trevas. Estão com a mente pervertida, o entendimento entenebrecido, presos por Satanás e pensam que são de Deus. Estão fazendo a obra do reino das trevas. Eles fazem discípulos, não é para Cristo. Eles levam o povo, não é a Cristo. Eles escravizam o povo dentro do legalismo religioso. Centralizam o povo, não é na palavra de Cristo, é nas igrejas deles. Leva o povo a viver uma vida de devoção e consagração a Deus, não pela palavra, mas pelas obras e obrigação de igreja, como se fosse obra de Deus, servir a Deus. Gente, conheçam a verdade e sejam libertos. O lugar do salvo é na verdade. Para ser livre, está firme nessa verdade, que é Cristo. O salvo, mas o salvo só é salvo quando ele conhece a verdade, quando ele crê na verdade e está na verdade. Porque muitos estão aí se denominando salvo, mas não são, porque estão na mentira. A vida deles não está alicerçada no fundamento da fé que é Cristo, a palavra dele. A vida desses religiosos, de todas as religiões, está fundamentada e alicerçada nos princípios e valores da religião deles, aonde eles têm a sensação de que são de Deus
pela religião. Aonde eles têm a sensação de que Deus vai abençoar pelos sacrifícios e pelas devoções religiosas. Aonde eles têm a sensação de que estão sendo guiados por Deus pela direção dos seus líderes. Aonde eles acham que são salvos porque cumprem ritual cerimonial, porque são batizados, porque dão dízimo, porque estão dentro de igreja, porque guardam sábado, porque vivem isso e aquilo outro dentro da religião. Aonde eles se gloriam da vida com Deus, não é por Cristo, é pela formalidade de vida religiosa deles, que eles acham que são merecedores de Deus. Aonde eles buscam o mérito para alcançar a graça de Deus, não é na obra redentora que Cristo consumou, operou para nós. Não é na obra salvífica de Cristo. Eles se engrandecem, eles se gloriam de que são salvos, são de Deus, porque eles são dessa religião, porque eles vivem a prática religiosa, porque eles têm 10, 20 anos de igreja, porque eles vivem todo dia nas igrejas, eles não perdem o trabalho de igreja, eles vivem como mandam os homens dentro das igrejas, eles são produto e negócio de uma igreja. É aí que eles se colocam na confiança de que são de Deus, são salvos. O verdadeiro salvo, ele tem a sua vida totalmente voltada para Cristo, confiando, se gloriando, acreditando e confiando, estando firme em Cristo, pela palavra dele. O verdadeiro salvo, ele não fica na ansiedade, preso, escravizado, em sacrifício religioso, buscando Deus ali, aqui ou acolá. O verdadeiro salvo não vive dentro dessa vida neurótica de culto ali, aqui e acolá para adorar a Deus. O verdadeiro salvo, ele sabe que ele é o templo, que ele é a casa, que Deus está sendo adorado é na vida e no viver dele. O verdadeiro salvo não vive escravizado em culto e em atividade de igreja. Ele não precisa ir ali, aqui e acolá buscar a bênção de Deus. O verdadeiro salvo sabe que as bênçãos de Deus já nos alcançaram por Cristo. Já somos mais do que vencedores. O verdadeiro salvo não vive buscando campanha de vitória, campanha de avivamento, porque o verdadeiro salvo já tem a vida com Deus. Ele não precisa de campanha de avivamento. O verdadeiro salvo, ele não precisa de campanha de quebra de maldição, campanha da marcha, campanha da prosperidade, campanha da azeite da viúva, campanha profética. O verdadeiro salvo, ele não está escravizado e preso nesse sacrifício religioso. Ele é liberto porque ele tem o conhecimento da verdade, que é Cristo aonde ele está. O verdadeiro salvo, ele não coloca a sua confiança de vida com Deus mediada por um ritual religioso, por uma igreja, por um líder religioso, por trabalhos e obrigações religiosas. O verdadeiro salvo, a mediação dele com Deus é unicamente em Cristo. Ele não coloca a igreja, ele não coloca culto, ele não coloca líder religioso, ele não coloca nenhuma dessas coisas que os religiosos vivem. Para poder ser de Deus, buscar a Deus e servir a Deus, tem que estar escravizado nas atividades de igreja. O verdadeiro salvo, ele está no lugar aonde tem que estar o salvo. É em Cristo e a palavra de Cristo em nós. É isso que o Evangelho revela, é isso que a verdade nos mostra. Foi isso que Cristo pregou. Fora disso, tudo que você vive, guiado pela religião, na direção dos líderes, é mentira. E a mentira é do diabo, que vai te levar a se perder de Deus. Cuidado. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Se você é salvo, então seja prudente. Esteja no verdadeiro lugar, onde você que é salvo tem que estar. Não é nessa ou naquela igreja. É em Cristo, na palavra dele, andando por ela e por ele. Amém?